Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo, o conhecimento transforma, e isso nos motiva. Encontro Ibero-Americano das Diversidades, Diversitá 2025. Eu me chamo José Carlos Lima Costa, sou estudante do doutorado em Educação da Universidade Federal do Maranhão. Venho apresentar o trabalho intitulado Representações da Velhice Feminina na Mídia Impressa do Maranhão, Brasil dos anos de 1990. Esse trabalho é um recorte da tese intitulada Nossos Corpos Também Falam, Corporeidade na Educação das Mulheres Envelhecidas no Maranhão, desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Maranhão. Esse trabalho ele analisa as representações midiáticas sobre o envelhecimento feminino na imprensa maranhense dos anos de 1990, trazendo algumas concepções de velhice veiculadas à época e que influenciaram a educação dos corpos das mulheres, considerando que a educação das mulheres, a educação dos corpos, na verdade, ela não acontece somente no âmbito institucionalizado, mas dentro das práticas sociais e culturais também. Nesse contexto, o trabalho busca examinar intersecções entre cultura, padrões estéticos, dinâmicas de poder, discursos sociais na construção da identidade das mulheres, considerando marcadores sociais como raça e classe. Essa fase da pesquisa, ela teve como corpus a análise de 50 recortes editoriais dos jornais O Imparcial e O Estado do Maranhão, publicados entre 1995 e 1996. Esses periódicos foram escolhidos porque foram e são periódicos de grande circulação na época e estão vinculados a grandes empresas de comunicação maranhenses. Empresas estas que integram sistemas de televisão, sistemas de rádio, AM e FM. Então, desse modo, a seleção dos periódicos se justifica pelo fato de que eles têm um grande alcance e uma capacidade de cristalização de representações sociais, baseado em Moscovici 2007. Representações sociais são construções coletivas que não assumem um padrão passivo de compreensão da realidade, mas buscam reinterpretar o mundo através da linguagem, estruturando percepções sobre a realidade e, consequentemente, sobre os corpos envelhecidos. Nesse contexto, eu trago como proposta metodológica a história social, e baseio a análise na categorização dos materiais, ou seja, reportagens, charges, publicidades, em eixos temáticos como corporeidade, modos de vida, imagens da velhice, participação social e trabalho. O recorte temporal se alinha à implementação do projeto Universidade Integrada da Terceira Idade, UNIT-UFMA, projeto este que, na tese de doutorado, eu me debruço um pouco mais sobre as práticas educativas que se baseiam na noção de corporeidade e como essa noção de corporeidade se articula com outros marcadores sociais. Então, eu trago neste trabalho algumas categorias teóricas metodológicas, como representações sociais, Moscovici, corporeidade e velhice. Trago uma reflexão sobre a teleologia do envelhecimento, considerando que essa teleologia do envelhecimento ela se baseia na finalidade ou no fim, numa perspectiva linear a respeito da vida e que vai articulando algumas normas sociais e imposições que vão delimitar as trajetórias dos indivíduos, considerando uma narrativa sequencial. Então, nesse contexto da teleologia do envelhecimento, algumas normas sociais vão se articular e consolidar aquilo que vai ser compreendido como scripts socioculturais, que vão estruturando etapas da vida e impondo trajetórias biográficas quase fixas, definindo tempos exatos e certos para determinados fenômenos da vida.
né, sobretudo como, por exemplo, a entrada no mercado de trabalho, a entrada na vida escolar, a aposentadoria, casamento e assim vai. Então, nessa perspectiva, a teleologia do envelhecimento considera a idade, a faixa etária, como um mecanismo de caráter formativo e conformativo dos corpos que envelhecem. Nesse contexto, são estruturados imaginários sociais a respeito da velhice e das representações simbólicas sobre a velhice. E essas representações elas são veiculadas no contexto de várias mídias, sobretudo na época, analisada dentro das mídias impressas, jornal impresso. Então, as representações da velhice na mídia maranhense dos anos de 1990 são marcadas, né, por transformações sociais e econômicas políticas. Historicamente, o Brasil estava reestruturando a noção de democracia, pois veio de um contexto de ditadura militar, e aí nesse contexto onde a Constituição Federal ela buscava uma perspectiva de realidade mais cidadã, juridicamente, se confrontava com algumas tensões sociais, burocráticas, políticas e econômicas, sobretudo em torno da PEC, da reforma previdenciária, que acabava invisibilizando a luta de alguns sujeitos. Nesse contexto, eu trago um recorte de manifestações de pessoas aposentadas, demonstrando como esses indivíduos, esses sujeitos, se articularam nesse contexto em torno de lutas sociais comuns e coletivas, demonstrando que eles não assumem ou não incorporam padrões que lhes são impostos de passividade ou ou por estarem enclausurados no contexto doméstico. Muito pelo contrário, os sujeitos envelhecidos eles são diversos, consequentemente, os lugares que ocupam são diversos também. Então, aqui é uma demonstração de que esses sujeitos estão permeando por vários espaços da vida social. Trago também outro recorte que fala sobre o etarismo no comércio maranhense, considerando que se trata de uma análise, de uma denúncia, na verdade, sobre a contratação a idade limite que algumas empresas, sobretudo os comerciários, impõem às pessoas quando foram contratadas, né? No caso aqui há uma assimetria, sobretudo, com relação às próprias mulheres. A gente percebe que essa discriminação, como fala aqui no trecho da reportagem, essa discriminação é mais acentuada no comércio lojista, havendo estabelecimentos que não aceitam mulheres com mais de 18 anos. Então a gente percebe que a mídia social ela vai trazer, a mídia impressa ela vai trazendo algumas reflexões sobre a noção de envelhecimento e vai demonstrando como as pessoas elas compreendiam essa noção de envelhecimento dentro de várias esferas da sociedade. Um exemplo disso é essa charge de Cássio, publicada no jornal Imparcial em janeiro de 1996, e que traz uma mulher envelhecida com estereótipos bem marcados sobre a velhice, apoiada numa bengala, é, provavelmente cabelos brancos, rugas no rosto, corpo encurvado, diante de um parlamentar vestindo uma capa, representando provavelmente o Distrito Federal, e nessa capa vários aparelhos de telefone celular em vários bolsos. Então essa imagem ela traduz uma reflexão sobre a velhice, sobre uma velhice estereotipada, baseada em determinismos biológicos e que se confronta com uma realidade de mudança social que vai permear o século XX, o século XXI, né, mais para frente, que justamente é essa popularização
dessa tecnologia, desses aparelhos tecnológicos. Essa representação corporal dessa mulher envelhecida, encurvada, demonstra exatamente a presença de discursos biologicizantes, essencialistas a respeito desse envelhecimento, desses sujeitos que envelhecem. Então, como é visível, a mídia impressa ela serve de um recorte, evidentemente que não podemos tomar todos os discursos como verdadeiros, mas como um recorte de uma realidade, e também uma perspectiva crítica e um ponto de vista de quem está escrevendo, de quem está produzindo a matéria. Outra matéria que eu trago como reflexão é a solidão, o mal da terceira idade, que fala a respeito da experiência de Nácio Valeriano, de 68 anos, que possui 10 filhos e vive no asilo há 1 ano e 2 meses. E aí ele relata que ele recebia visitas dos filhos, mas ele não recebe mais visitas, não recebeu mais visitas. E assim ele sente muita falta de casa e dos filhos. Ele foi separado da mulher e vivia perambulando e dormindo pelo chão do Mercado Central, que é o mercado que fica no centro da cidade de São Luís, Maranhão. Mas foi levado para o asilo por um dos filhos. O que mais quero é voltar para casa, mas meu filho não me leva, afirmou. Então a gente vê aqui aspectos dos modos de vida, das condições sociais que permearam a vida das pessoas envelhecidas naquele momento. Então eu trago essas reflexões com base nesses recortes de jornais e outros fragmentos da própria tese trazem publicidades que demonstram discursos a respeito do discursos anti-envelhecimento, proposições para que os corpos envelheçam com saúde, mas que acabam de alguma forma invisibilizando a pluralidade de envelhecimento. Esse envelhecimento que é plural, que é diverso, acaba sendo invisibilizado nesse contexto. Então, nas considerações finais, aqui são demonstrados alguns exemplos da mídia maranhense do ano de 1990 em diante, que reforçam estereótipos que reduziram a velhice feminina a um declínio físico e relevância social. Baseio minha reflexão nas noções de gênero, classe e raça, revelando violências estruturais a respeito desse fenômeno que é o envelhecimento. Né? Consequentemente, trago alguns aspectos da exclusão laboral, a precarização da previdência, que foram naturalizados por discursos etaristas e capacitistas. Nesse contexto, as mídias impressas elas apresentam algumas resistências que são documentadas, sobretudo a participação política desses sujeitos. Então, urge ampliar narrativas plurais e valorizar memórias das mulheres envelhecidas e desconstruir algumas opressões de gênero e a respeito do próprio envelhecimento. Trago aqui algumas referências usadas no trabalho. E agradeço pela oportunidade de estar divulgando esse fragmento da tese de doutorado que tenho desenvolvido no programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Maranhão. Essa tese que está sendo orientada pela professora doutora emérita Diomar das Graças Mota e que trago para vocês alguns recortes dela. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.